No programa de hoje você vai ver a discussão nas comissões e a votação no plenário do projeto do Executivo que estabelece mudanças na estrutura da administração municipal. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. Antes de ser votado pelo plenário na última terça-feira, o projeto de reforma administrativa da Prefeitura recebeu 3 emendas. Por isso, precisou voltar para a apreciação da Comissão de Legislação e Justiça. As propostas foram analisadas durante uma reunião na sala das comissões. O presidente da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara, vereador Aerto Luna, e os vereadores Carlos Gueiros, Gilberto Alves e Erivaldo da Silva discutiram parecer dado a 4 emendas ao projeto de lei da reforma administrativa da Prefeitura. 2 delas, de autoria da vereadora Marília Reis, foram rejeitadas na comissão. Uma dava paridade e isonomia salarial aos servidores das autarquias, igualando os servidores estatutários e do regime geral. E outro, que suprimia o artigo 27 do projeto de lei, que autoriza o prefeito a alterar por decreto a organização e o funcionamento da administração municipal. Já a emenda da vereadora Michele Collins foi aprovada. Ela altera o nome da Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude e Direitos Humanos, que passa a se chamar Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos. Também foi apreciada uma emenda elaborada pela Comissão de Legislação e Justiça, que teve como relator o vereador Carlos Gueiros. A emenda diz que o prefeito tem um prazo de 180 dias para encaminhar à Câmara o plano de cargos e carreiras dos servidores da CTTU, que será transformada em autarquia. Uma emenda de relatoria apresentada no seio da comissão apresentada pelo vereador Carlos Gueiros, que trata do plano de cargos do pessoal da autarquia da Companhia de Transporte, a CTTU. Então, essa foi acatada, foi uma emenda que foi um pleito da categoria e foi acatada junto com as outras emendas para ser votadas hoje em plenário. O projeto do Executivo que trata da reforma administrativa da Prefeitura foi colocado em pauta na tarde da quarta-feira. A matéria foi aprovada em primeira discussão. A reforma proposta pela Prefeitura reduz de 24 para 15 o número de secretarias municipais, extingue o Instituto de Assistência Social IASC, a administração do Ginásio de Esporte Geraldo Magalhães e a Autarquia de Saneamento do Recife, Sanear. O projeto ainda transforma a URB em LURB, CTTU e CISURB em autarquias. Atualmente, elas são empresas públicas e de sociedade mista. Segundo o Executivo, a reforma custará uma economia mensal aos cofres públicos de R$ 81 milhões. Mas antes da votação, a vereadora Marília Reis pediu para falar sobre as 2 emendas de autoria dela, que foram rejeitadas nas comissões de Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamento. A nossa primeira emenda aditiva acrescenta ao artigo 15º do projeto de lei enviado pelo prefeito 2 parágrafos que trata de garantias para os empregados públicos das empresas públicas que estão sendo extintas. Diz o parágrafo 1º que nós propusemos e que foi rejeitado pelas comissões, como era de se esperar. Diz o parágrafo 1º que nós propusemos que seja inserido ao artigo 15º. Fica garantida a qualquer tempo a paridade e a isonomia salarial entre os empregados públicos de que trata esse artigo e outros funcionários públicos municipais que exerçam funções ou atividades equivalentes, independentemente do regime jurídico de contratação. A garantia do parágrafo anterior não poderá ocasionar redução salarial ou de vantagens, o que já é garantido constitucionalmente. Vereadores e vereadoras, o que nós tentamos por meio dessa emenda é garantir o para frente desses empregados públicos vinculados às empresas que estão sendo extintas, a despeito do desrespeito desse projeto em relação à exigência do regime jurídico único na administração pública. Nós queremos que seja garantido que, por exemplo, o engenheiro que hoje integra o quadro da URB, futuramente tenha uma isonomia com o engenheiro que integre o quadro
de uma autarquia ou da administração direta que exerça função equivalente. É simples. Sabe por quê? Porque quem garante que no futuro o salário desse engenheiro que era ligado a uma empresa pública que foi extinta não vai ficar congelado, enquanto outros profissionais que exercem função semelhante vão ter seus salários ajustados e acordados de acordo com o momento político? É isso que nós tentamos garantir. E é isso que o prefeito não garante no seu projeto de lei mal feito, enviado às pressas para essa casa. É por isso que nós apresentamos essa emenda e que, infelizmente, foi rejeitada pelas comissões dessa casa. É lamentável. A outra emenda que nós apresentamos é supressiva. É supressiva para que a gente marque uma posição. Porque caso seja rejeitado e caso o projeto passe da maneira que está, nós temos a responsabilidade, enquanto Partido dos Trabalhadores, de ingressar com a ação direta de inconstitucionalidade, com a ação popular, ou com que instrumento jurídico couber, para que o prefeito não possa, por decreto, estipular cargos nas autarquias que ele está criando. Já a vereadora Michele Collins agradeceu às comissões pela aprovação de uma emenda de autoria dela. Para mim, foi uma grande vitória. Eu quero agradecer a gestão, quero agradecer às comissões, a análise e essa casa que vai votar agora por essa emenda e dizer que é uma vitória muito grande na política de drogas de Recife, a gente continuar mantendo, pelo menos no nome e a política, que eu tenho certeza que o prefeito Geraldo Júlio é muito responsável e toda a sua equipe. Eu já tenho certeza que jamais deixaria de executar o que está proposto, mas a gente sabe que com essa nomenclatura vai melhorar muito a condição da política de drogas na cidade do Recife. Vai continuar, vai seguir mudando, melhorando, crescendo e avançando. E nós estamos aqui nessa casa para isso, para dar esse suporte, para dar esse apoio, e estamos também aqui nessa casa para continuar fiscalizando, cobrando e observando tudo que está sendo feito para que a população recifense que sofre com esse mal, para que as nossas crianças que precisam da prevenção, adolescentes, jovens, possam ser atendidos através do trabalho dessa gestão. Então, eu quero agradecer desde já aos meus pares por essa votação, por votar a favor dessa emenda. Líder da oposição na casa, o vereador Osmar Ricardo cobrou um estudo de impacto financeiro e também criticou o executivo pela extinção de secretarias criadas pela própria gestão. Porque ele criou várias secretarias, a Secretaria de Juventude, o ProUni, fantasias, que não podia ser criado, Vossa Excelência sabe disso, o ProUni, mas foi criado por esta casa, porque a responsabilidade é do governo federal, é das universidades, mas foi criado e agora extingue de uma forma ou coloca em outra pasta para lá só dizer que existe também a Secretaria de Juventude. Como a questão do combate ao crack, que naquele primeiro momento eu era contra a criação da secretaria, mas o que a gente assiste mais uma vez é vender a propaganda ao povo do Recife de uma forma política, de criar várias secretarias para poder os cabos eleitorais, os partidos, que dão sustentação ao governo de Geraldo Júlio do PSB, e que engana o povo da cidade do Recife quando faz isso. No mesmo ano, após o mês de agosto, passa a eleição, extingue 9 secretarias, e aí a gente não sabe os números, porque não tem o impacto da economia disso no projeto de lei, nos pareceres não existe impacto financeiro. Isso tem que alertar o povo da cidade do Recife, vereadora. Vossa Excelência está de parabéns, trazer esse debate. A gente vai votar com a sua emenda, votar contra o projeto do prefeito, porque é um debate que teria que ser mais aprofundado, com mais tempo de debate, com a sociedade participando, com os servidores participando. Para a vereadora Isabela de Roldão, o projeto deveria ter tramitado na casa por mais tempo. Ela também repercutiu a extinção de 9 pastas municipais. Votei não, consciente de que a forma como a gestão
do prefeito Geraldo Júlio trata a casa de José Mariano é uma forma desrespeitosa com o poder, é uma forma desrespeitosa com a cidade do Recife. É inadmissível e impossível de se estudar profundamente uma matéria de tamanha magnitude em 72 horas. É absurdo a forma como as coisas se dão aqui nesta casa. E aí, apesar de todo o tempo, nós já denunciávamos que a criação de 2 secretarias, as quais foram extintas, as 2 secretarias criadas foram criadas exclusivamente para acomodação política, desmobilização da oposição, tanto é que foram as primeiras secretarias a serem extintas. Apesar da gente saber que a Prefeitura do Recife tinha mais secretarias do que o governo do Estado, apesar de entender que existia um inchaço na máquina, ainda assim, a gente entende por necessário um debate onde haja, sim, o contraditório, onde se possa ouvir técnicos e técnicas acerca do impacto financeiro, o qual não foi apresentado nesta casa. Nenhum vereador nem vereadora aqui sabe dizer efetivamente qual vai ser o impacto financeiro, qual vai ser, de fato, a redução de pessoal e qual vai ser a economia para a cidade do Recife. Então, é uma pena que simplesmente se mande uma reforma de tamanha importância para a cidade do Recife e se traga goela abaixo mais uma vez. André Regis comemorou a redução de pastas e disse que a máquina pública precisa ser enxuta. Chega de criação de secretarias para acomodação política, simplesmente. É preciso que as secretarias tenham o papel real de entregar à população os bens públicos, os serviços públicos que são tão mal entregues nessa cidade, muito em função da falta de racionalidade que foi atestada pelo prefeito a partir do momento em que ele próprio cria secretarias e extingue secretarias da forma como foi feita nesse projeto. Então, como foi demanda nossa, como foi postura nossa ao longo do mandato, defender a redução, meu voto não poderia ser outro, exceto votar favoravelmente, mas entendendo que o que até agora foi feito é simplesmente uma expectativa de que haja uma reestruturação na Prefeitura da cidade do Recife. O projeto de reforma foi aprovado em primeira discussão por 29 votos a 5, mas a matéria ainda precisa de uma segunda votação para ser encaminhada ao Executivo. A gente fica por aqui. Para rever nossos programas e acompanhar em primeira mão tudo o que acontece no Legislativo Municipal, inscreva-se no nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!